Olá! Por um mundo onde as pessoas se preocupem com os mais desamparados no atendimento social e da saúde, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O Brasil é um país singular. Aqui temos números estratosféricos quando se trata de recolhimento de impostos e na manutenção da máquina pública, que muitas vezes é hostil e não funciona bem. A população mesmo, naquilo que é de mais fundamental, como é o campo da saúde, não é bem tratada. E isso muito antes da pandemia. Nossos hospitais já estavam superlotados e as pessoas padeciam em filas intermináveis para tratamentos comuns. Uma estrutura admirada pelo mundo afora e que tem sido confirmada como super importante no enfrentamento que fez da pandemia, como é o SUS, o Sistema Único de Saúde, está sucateado. E havia, antes da pandemia, quem defendesse a sua privatização. E os remédios? Esses estavam e estão sempre pela hora da morte. Convidamos para conversar hoje conosco sobre vários temas relacionados à saúde pública um jovem senador, um dos representantes do Distrito Federal. Senador Regufe tem uma luta admirável na defesa dos desamparados da saúde. José Antônio Machado Regufe nasceu no Rio de Janeiro. Ele é jornalista e economista. É senador pelo Distrito Federal. Foi eleito em 2014 com mais de 800 mil votos, quase 60% dos votos válidos. Antes foi deputado distrital e federal. Desde a sua posse como senador, Regufe renunciou a vários serviços que normalmente são disponibilizados para os senadores, gerando assim, anualmente, significativa economia para a Casa Legislativa. Regufe votou a favor da destinação dos royalties e bônus de partilha do pré-sal exclusivamente para a educação e saúde. Votou contra o aumento do fundo partidário e a favor do projeto de lei que proíbe doação de empresas para campanhas políticas. Senador Regufe, é uma alegria e uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. Agradeço a sua gentileza. Já começo perguntando por algo geral, mas fundamental. Como é que se sente um senador da República nesse momento tão grave da vida do Brasil, com a pandemia ainda levando vidas do nosso povo e com altas confusões no mundo político? Bem-vindo, senador. Primeiro, padre, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Tenho muito carinho pelo senhor. Conheço o senhor há muito tempo. Tenho muito carinho e admiração. E é um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Agradeço muito o convite. Com relação à pandemia, nós vivemos, com certeza, o maior desafio da nossa geração. Acho que nenhum de nós poderia sequer imaginar que íamos viver algo perto do que estamos vivendo. É uma grande catástrofe mundial, com muitas vidas sendo perdidas, com muitas famílias com muita dor, pela perda de entes queridos. E eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte, assim como eu tenho feito a minha no meu mandato. Tenho trabalhado muito, tenho lutado por mais vacinas para a população do Distrito Federal. Aqui, inclusive, fomos atrás de um estudo do IBGE que mostra o crescimento populacional do Distrito Federal em termos proporcionais. Apresentamos ao Ministério da Saúde para defender mais vacinas para a população do Distrito Federal. No ano passado, também, no projeto de ajuda aos estados e municípios, eu apresentei uma emenda e, por justiça, junto com a bancada do Distrito Federal no Senado,
nós conseguimos mais 189 milhões no projeto de ajuda aos estados e municípios para o Distrito Federal. O Distrito Federal estava contemplado apenas na condição de estado e nós conseguimos incluir ele também na condição de município e conseguimos aqui no Senado aumentar em 189 milhões os recursos para o Distrito Federal. Acho que é uma crise muito grande. Essa pandemia ela ceifou vidas, ela trouxe muita dor no seio de muitas famílias e cada um tem que fazer a sua parte. É isso que eu tenho tentado e agora na luta por mais vacinas para a população do Distrito Federal. E também nas minhas emendas ao orçamento, com emendas minhas, foram comprados vários equipamentos para vários hospitais públicos do Distrito Federal, como tomógrafos, ventiladores mecânicos, oxímetros. Tenho feito a minha parte. Eu conheci o senhor há muitos anos e duas coisas me chamaram a atenção no seu perfil de homem público: a austeridade e a atenção com os pobres que precisam de remédio. Eu pergunto pela primeira coisa: como tem sido essa sua luta em abrir mão de privilégios no Senado? Eu sei que isso importa para o contribuinte brasileiro, mas isso tem também importado aos outros senadores? Não é fácil, porque toda vez que você tem um sistema constituído, é muito difícil você tentar quebrar esse sistema. E a lógica normal é a lógica de que isso é normal e natural, como se esses privilégios fossem algo absolutamente normais. Só que não são normais e não podem ser encarados como naturais. Não adianta eu apenas defender que o Congresso custe menos para o contribuinte brasileiro. O Congresso brasileiro é um dos mais caros do mundo em termos proporcionais. E isso e nós não vamos mudar isso com palavras apenas. Não adianta eu apenas defender que o Congresso custe menos. Eu tenho que dar o exemplo, cortar na carne. E foi isso que eu fiz no meu gabinete. No meu primeiro dia como senador, eu abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem, abri mão de toda a verba indenizatória, reduzi a verba para assessores e o número de assessores. Um senador tem direito a 55 assessores, e eu tenho apenas 9 no meu gabinete. Abri mão do carro oficial e da cota de gasolina que os senadores têm direito. Abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. E só vou ter direito ao INSS na minha vida, porque eu não tenho outra aposentadoria. Abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Fui o primeiro senador na história a abrir mão do plano de saúde vitalício dos senadores, que é um plano sem limite de despesas para a vida inteira. Então, eu tento fazer minha parte. Só com essas medidas, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16 milhões e 700 mil reais. Economia que, se fosse repetida pelos outros 80 senadores, se o telespectador multiplicar 81 por 16 milhões e 700 mil reais, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu acho que a tese que eu defendo e que eu pratico no meu gabinete é de que o mandato pode ser de qualidade, custando bem menos ao contribuinte do que ele custa hoje. Isso é a tese que eu defendo e que eu pratico. Claro que isso, às vezes, causa alguma antipatia com os demais parlamentares, mas eu tenho feito a minha parte. Eu acho que o mandato ele pode ser de qualidade, custando muito menos ao contribuinte do que ele custa hoje. E essa é só a economia direta, sem contar a economia indireta, como, por exemplo, gastos com saúde do plano que eu abri mão, encargos sobre salários dos servidores não contratados no gabinete, auxílio alimentação desses servidores não contratados, entre várias outras coisas. Eu acho que aprendi com meu falecido pai, que o ser humano ele não mostra quem ele é no seu verbo, no jeito como a pessoa fala. O ser humano ele mostra quem ele é nas suas atitudes, na forma como a pessoa age. E o que eu tento fazer no meu mandato é fazer a minha parte e dar o exemplo que eu queria ver sendo feito enquanto eu estava do lado de fora. Tenho tentado fazer isso com toda dignidade. Às vezes eu ando nas ruas
e tem muita gente que reconhece meu esforço e a minha luta. E tem outras pessoas que fazem piada com isso. Dizem assim, lá aquele senador daquelas economiazinhas, lá aquele senador daquelas economias lá de gabinete. E aí eu fico triste, porque quando a pessoa ela faz piada com o gesto de economizar o dinheiro dela, é porque nós chegamos quase no fim do mundo. Porque eu estou economizando um dinheiro que não é para mim, não estou economizando o meu dinheiro, eu estou economizando o dinheiro das pessoas. E quando as pessoas não conseguem sequer reconhecer o gesto de você economizar o dinheiro delas, é difícil. Mas meu mandato é muito mais do que apenas, entre aspas, essas economias. Eu apresentei 11 PECs, 53 projetos, aprovei 6 no Senado, todos relevantes. Fui o parlamentar do DF que mais destinou recursos para a saúde pública do DF, nas suas emendas impositivas, que cada um tem direito ao orçamento da União. O DF recebeu tomógrafos, ventiladores mecânicos, oxímetros por emendas minhas, recebeu medicamentos para câncer, teve pessoas que fizeram tratamento de quimioterapia oral na rede pública, por uma emenda minha, o orçamento da União. Então, eu tento fazer minha parte, e com dignidade. Eu peço uma licencinha ao senador Regufe e a você para fazermos um rápido intervalo. E daqui a pouco vamos voltar para continuar essa conversa tão interessante. Até já! Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos tratando de vários temas relacionados à saúde pública brasileira com o representante do Distrito Federal no Senado da República, o senador Regufe. Em 2019, o senhor disse que ninguém compra um medicamento porque quer. A pessoa compra porque precisa para a sua saúde. O correto seria o Estado brasileiro distribuir esses remédios gratuitamente para a população. Mas na impossibilidade financeira de fazer isso, o mínimo que o Estado deveria fazer era não tributar esses medicamentos. Essas expressões do senhor, senador Regufe, são muito simbólicas. Essa luta está sendo vencida, senador? Bom, essa é uma luta antiga minha, padre. Eu apresentei a PEC 2 de 2015, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. O correto seria o governo, o Estado brasileiro, distribuir remédios gratuitamente para toda a população. Quando alguém tivesse um problema de saúde ou precisasse de um remédio, a pessoa ter o remédio gratuitamente. Mas na impossibilidade financeira, monetária, do governo poder distribuir remédios gratuitamente para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. É uma luta antiga minha de muito tempo. Não tem cabimento se tributar remédios. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, a vida das pessoas. A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Não é correto isso. Se o governo não pode distribuir os remédios gratuitamente para a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. E eu ainda sugeri uma fórmula criativa, que seria o consumidor compra os remédios na farmácia pelo preço normal do remédio, ele dá seu CPF e o governo devolveria na conta do consumidor, 120 dias depois, os tributos sobre aquele medicamento. Como funciona o Nota Legal aqui no Distrito Federal ou a Nota Fiscal Paulista em São Paulo, esses programas de nota fiscal eletrônica. A pessoa compra o produto pelo preço normal e o governo devolveria para a pessoa a parte dos remédios. Isso ainda teria um efeito pedagógico, nós teríamos a garantia de que esses recursos voltariam para o consumidor. Existem famílias hoje, padre, que gastam mais de R$4.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso aí é uma coisa muito grave. E essa é a vida real das pessoas. E cabe ao parlamento, o parlamento se debruçar sobre isso, porque o parlamento existe para tentar criar leis
que favoreçam a população, ou pelo menos deveria existir para isso. O meu projeto, a minha PEC, ela foi aprovada na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. Ela chegou a entrar na pauta do plenário do Senado, teve a primeira sessão de debates no plenário do Senado, e depois foi tirada da pauta, engavetada, e desde então não volta. Então, assim, o que eu peço é que se vote. Se vai passar ou não, faz parte do processo democrático. Agora, não votar é que eu não acho correto. Gostaria que o senhor nos falasse sobre o projeto de lei da sua autoria que obriga os planos de saúde a cobrirem a quimioterapia oral para quem tem câncer, com medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu apresentei o PL 6330 de 2019, que é um PL de minha autoria, que obriga os planos de saúde a terem que arcar com o tratamento da quimioterapia oral, a partir do registro desses medicamentos na Anvisa. O projeto, depois de muita luta, eu consegui aprová-lo, eu consegui a aprovação desse projeto no Senado, depois consegui aprovar esse meu projeto na Câmara, e o presidente vetou. O presidente vetou e disse que vetou, na saída, dando uma entrevista, disse que vetou porque o projeto não indicava de onde sairiam os recursos públicos para custear o projeto. Ora, o presidente ele não deve ter lido o projeto, deve ter sido mal assessorado nessa questão, porque se tivesse lido, ele teria visto que o projeto não mexe com recursos públicos. O projeto, o projeto não gera 1 centavo de aumento de despesa pública. Ele mexe apenas com planos de saúde. E outra coisa, é mais barato, é mais caro se pagar uma internação para o paciente tomar a quimioterapia na veia do que os comprimidos para o paciente tomar a quimioterapia de forma oral no conforto da sua casa. Então, não tem cabimento. O veto é absurdo e ilógico. E eu espero que o Senado e que a Câmara derrubem esse veto e que deem o direito ao paciente com câncer, é um projeto que vai beneficiar milhares de pacientes com câncer no Brasil inteiro, deem o direito ao paciente com câncer de ter acesso a esses medicamentos custeados pelos planos de saúde a partir do registro do medicamento na Anvisa. Hoje, já há o direito, mas tem que esperar o registro na ANS. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, leva, às vezes, 3, 4 anos para colocar no seu rol um medicamento que já foi aprovado pela Anvisa. Um paciente com câncer não pode esperar 3, 4 anos. Esse não é um projeto que mexe com o governo ou oposição, não é um projeto de ideologia política essa ou aquela. Esse é um projeto para beneficiar a vida real das pessoas, para beneficiar a vida daquelas pessoas que têm câncer. Então, eu espero que o Congresso Nacional derrube esse veto e nós consigamos fazer esse importante projeto virar lei para o benefício de milhares de pacientes com câncer no Brasil inteiro. Outra coisa importante que interessa a todo cidadão, e o senhor se ocupa bastante da questão, é aquela das filas para a realização de cirurgias. O senhor poderia nos ajudar a entender melhor como é que isso poderia ser encaminhado de uma forma mais eficaz do que aquela que é feita atualmente? Muito obrigado por essa pergunta, padre. Esse é um outro projeto meu, o PLS 393 de 2015, que é um projeto que eu apresentei aqui no Senado, também com muita luta, eu consegui aprovar aqui no Senado, e esse, infelizmente, está parado na Câmara, não consigo fazê-lo ser votado na Câmara dos Deputados. Consegui, com muita luta, aprovar aqui no Senado, mas está parado na Câmara. Esse projeto obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Obriga que os governos tenham que publicar a fila das cirurgias eletivas. Hoje, se eu perguntar para o senhor quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, o senhor não sabe, ninguém sabe, porque é uma informação que não é pública. Quantas pessoas estão esperando em determinado estado uma cirurgia de vesícula? Ninguém sabe. Essa tem que ser uma informação pública.
tem que estar publicada na internet, tem que ter lá a ordem da fila e desde quando o primeiro está na fila, até apenas para preservar a privacidade das pessoas. Pelo projeto não será pelo nome das pessoas, e sim pelo número do documento de identidade. Agora, esse projeto vai gerar além de dar transparência a essas filas das cirurgias eletivas, ele também vai gerar uma coisa indireta, que não é visível muito a olho nu, porque vai gerar uma pressão sobre os governos para andar mais rápido com essas filas, para fazerem mutirões de cirurgias, para que essas filas andem, entendeu? Não fique tudo parado. Por que muitos parlamentares não querem a votação desse projeto? Isso é importante que se diga. Sabe por quê, padre? Porque muitos se utilizam das suas influências políticas para fazerem favores passando pessoas na frente. Quando um político consegue uma cirurgia para alguém, a pessoa ainda fica grata. Nunca vou esquecer esse gesto. Poxa, está passando pessoas para trás. Então, muitos não gostariam de ver essas filas publicadas, mas tem que ser publicadas. E se tiver um caso de urgência, o médico decreta a urgência, pode ter uma exceção, entendeu? Mas é preciso ter respeito a essas filas, dar transparência a elas e também gerar uma pressão social por mutirões de cirurgia. Nós vamos saber quantas pessoas estão esperando cada cirurgia e desde quando. Essa informação tinha que ser pública. Senador, que outra ação que seja significativa para a população, especialmente aquela parte mais carente, o senhor tem realizado em seu mandato? Eu defendo que nós tenhamos um aumento das verbas para a saúde no Brasil. Entra governo, sai governo, entra novo governo, sai novo governo, e a gente não vê o orçamento da saúde realmente crescer da forma que deveria. Então, é preciso fazer uma briga no orçamento por mais recursos para a saúde pública. Nós precisamos aumentar a porcentagem do orçamento que é gasta na saúde. Esses são recursos muito importantes. E eu tenho tentado fazer a minha parte. Eu lutei lá atrás para que fosse colocado a exigência de 50% para a saúde das emendas parlamentares. Foi uma luta que eu tive lá atrás. E nas minhas emendas, a saúde é a parte principal das minhas emendas ao orçamento. Eu fui, inclusive, padre, em todos os anos, de 2015 até agora, o parlamentar do Distrito Federal que mais destinou recursos dentro das suas emendas impositivas ao Orçamento Geral da União para a saúde pública do Distrito Federal. Foram comprados equipamentos para os hospitais públicos, foram comprados medicamentos para os hospitais públicos, coloquei recursos também no custeio da saúde aqui do Distrito Federal. Então, é uma forma de eu cumprir a minha obrigação e também dar uma contribuição para melhorar a saúde, esse serviço que a população tanto precisa. Eu acho que nós precisamos melhorar tanto a atenção primária, aumentar as equipes de saúde da família, mas também precisamos descentralizar e melhorar a gestão da saúde como um todo. Hoje, às vezes a pessoa tem uma unha encravada, ela vai para o hospital público. Nós precisamos equipar os centros de saúde, nós precisamos equipar os postos de saúde, colocar ali um aparelho de raio-x, um aparelho de eco, fazer coleta laboratorial ali, para que o hospital seja só para quem realmente precisa de um hospital. E ali você vai unir consulta e exame junto. Hoje, a pessoa leva, às vezes, 6, 7, 8 meses para conseguir uma consulta na rede pública, alguns até 1 ano, existem casos de 1 ano. Aí a pessoa vai para a consulta, aí o médico receita exames, mais vários meses, mais 5, 6 meses para o exame. Ora, é um sistema que não dá certo. Nós temos que unir consulta e exame no mesmo lugar. A pessoa vai, faz a consulta e já sai com o exame, exceto quando é uma tomografia, uma ressonância, uma coisa mais complexa, que aí talvez demore um tempinho, mas mesmo assim não pode ser meses como é. Então, nós precisamos melhorar a gestão, dar um grau de resolutividade para o sistema público, para que atenda realmente as pessoas que precisam. Obrigado, Regufe. Eu ainda tenho algo a dizer.
Aqui a gente sempre termina o programa pedindo aos convidados para comentar uma citação que apresentamos. Para o senhor, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele passou recentemente por uma cirurgia e ainda no hospital disse o seguinte, abre aspas, nesses dias de internação no hospital, experimentei quanto é importante um bom serviço de saúde gratuito, acessível a todos. Um sistema de saúde gratuito que garanta um bom serviço acessível a todos. Não se pode perder este bem precioso. Fecha aspas. Não é porque é o Papa, mas é uma pessoa que eu admiro muito. Eu sou católico, o senhor sabe, católico praticante, eu vou à missa todos os finais de semana. Lhe conheço há muito tempo, padre. E tenho uma admiração muito grande pelo Papa Francisco. E eu acho que essa fala dele é muito importante, porque cada um tem direito de trabalhar e pelo seu trabalho pode ter mais do que o outro. Mas quando alguém tem uma dor, cabe ao Estado tratar bem a pessoa, atenuar essa dor, dar um tratamento digno. E, às vezes, uma coisa que me dói muito é quando, às vezes, eu recebo um telefonema para alguém me dizer está acontecendo isso no hospital tal, está acontecendo aquilo no hospital Y. Então, eu tento fazer a minha parte, que sempre priorizei a saúde nas minhas emendas ao orçamento, que é o que um parlamentar pode fazer, porque um parlamentar, às vezes, as pessoas cobram e acham que um parlamentar pode fazer coisas que, na verdade, é um governador, um presidente da República. Mas o parlamentar pode destinar recursos nas suas emendas que tem direito. Eu sempre priorizei a saúde, sempre coloquei no que é mais necessário para a população, remédios, equipamentos para os hospitais públicos. E o Papa tem toda a razão. Nós precisamos de um sistema público de saúde que funcione e que atenda a todos. Nós temos que valorizar o SUS e valorizar não só na retórica, no verbo, mas também no orçamento, porque ele precisa de mais recursos para poder atender a população como a população merece. Governo que quer gastar em tudo, acaba que não consegue resolver nada, tem que ter prioridade. E a saúde e a educação deveriam ser as prioridades de um governo sério. Senador Regufe, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito obrigado, padre. Obrigado pelo espaço e pelo carinho comigo. Eu agradeço também a você que esteve conosco no dia de hoje. Muito obrigado e até a próxima.